mais um quadro Bom Diálogo e hoje nós vamos conversar com Maura de Oliveira. Ela conta pra gente um pouco do seu testemunho e uma história tremenda de superação. Boa tarde, Maura. Boa tarde, Eveline. Boa tarde a todas as famílias que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Maura, eu queria que você começasse contando pra gente como é que está a sua vida hoje. Você é casada, tem filhos, com o que você trabalha? Sou casada, tenho 2 filhos. Agradeço muito a Deus pela família maravilhosa que Ele me proporcionou. Trabalho como palestrante, como consultora. Estou diante hoje de todos os quadros de exclusão da vida. A todas as pessoas que estão hoje precisando de um pouco da palavra e do caminho de Deus. Eu estou presente na vida dessas pessoas. Você conta toda a sua história, né, de sofrimento, de dor e também de vitória no seu livro Menina de Ontem, né? Eu queria que você falasse um pouco desse livro e o que te levou a querer registrar essa história em um livro. Esse livro, Menina de Ontem, ele começou a ser escrito quando eu ainda era uma menina. Lá no magistério, com 13 anos de idade, lutando e acreditando que Deus iria me tirar de todos aqueles sufoco que eu passava, eu comecei a escrever. Eu lancei o livro em 2007, Eveline, mas ele já estava absolutamente pronto há mais de 15 anos. Eu estava apenas esperando os meus filhos crescerem para que eles pudessem entender o apelo da mídia que iria acontecer em torno da minha história, porque é realmente uma história doída, uma história que não é única, mas que poucas pessoas têm coragem de levar a público. E eu sempre acreditei que a importância de eu falar da minha história era exatamente para que eu servisse de um bom exemplo. E qual é a história do Menino de Ontem? Conta e retrata a minha própria história, uma criança sem família, uma criança que viveu nas ruas, que comeu lixo, que para se alimentar tinha que ir buscar nas lixeiras o alimento sujo, mas que pudesse me manter viva. Uma criança que sofreu a violência doméstica, que sofreu a pedofilia, que sofreu os maus tratos. Eu acredito, Eveline, inclusive por todos os lugares que passei, inclusive na África, com o pós-guerra, nunca ninguém falou a minha história pior do que a sua, Maura. Inclusive eu até digo, eu choro se você me fizer chorar aí com a tua história. A minha história traz lágrimas, mas a minha história traz algo de maravilhoso, que é a esperança na reconstrução do coração nosso de cada dia. Você teve uma experiência de, como você citou, de morar na rua. Como você foi parar na rua e o que você vivenciou lá? As piores coisas que nem o meu livro retrata. Eu quis construir um livro suave, um livro onde a criança pudesse ler, a família pudesse ler e que não chorasse. A minha intenção nunca é de que alguém chore pela minha história, mas que alguém pense, poxa, então se ela passou tudo isso de tão ruim, por que eu estou aqui chorando pelo meu problema? Eu quero muito que as pessoas possam fazer esse comparativo. Eu vivi a fome, eu vivi o desespero, eu vivi o medo, tanto na rua, quanto depois eu fui parar numa casa, numa família que eu fiquei até os 16 anos. Lá foi muito pior do que a rua. Lá eu sofria violência doméstica, eu sofria pedofilia e tudo era diariamente. Eu fui construída para ser um monstro. Diariamente a dona da casa me dizia, você não vai ser nada, você não presta, você é um rato do esgoto. As pessoas da família passavam ao meu lado querendo se distanciar de mim. Essa garota deve ter doença da rua. Essa garota veio com um monte de sujeira da rua e eu não carreguei na minha vida nem na minha alma sujeira alguma. Eu me sinto, Eveline, absolutamente suave e limpa. E é isso que nós, seres humanos, filhos de Deus, temos que pensar a cada dia. Nós fomos feitos com tanto amor, como é que podemos caminhar nesta vida com maldades, com sentimentos de vingança, com sentimentos sujos? Então, o que eu creio que aconteceu na minha vida é como tem um salmo na Bíblia muito lindo que fala dos lírios do campo. Eles foram feitos para florescer e, pela vontade de Deus, florescem. Eu fui um lírio do campo. Mais do que isso, porque eu sou uma filha de Deus. Ele me fez para florescer. Independente do lixo que comi, independente das ruas que dormi, da chuva que peguei, do sol a mais ou a menos, Deus me fez para chegar aonde cheguei.
que eu mais sonhava na minha vida era ter uma mãe. Eu queria uma mãe que lutasse por mim, que fosse lá, dissesse, não vai fazer isso com a minha filha não, como é que é isso? É minha filha. Não tive ninguém que pudesse me proteger desse mundo. Então, Maura, você contou essa experiência que você viveu na rua, depois você foi morar com outras famílias e sofreu abusos, enfim. Como aconteceu a sua libertação desse processo? Bem, como eu disse, eu fiquei nas ruas até beirando os 7 anos de idade. E eu já havia ido para outras famílias. Eu vivia nas feiras públicas implorando para que alguém me levasse. E várias pessoas haviam me levado. Porém, infelizmente, sempre com um único objetivo, que era para eu ser a serviçal da casa. Como eu não servia para fazer trabalho algum, eu era colocada na rua novamente. Até que uma família resolve o meu problema de tamanho, de força física, né? Eles constroem ali uns banquinhos de madeira na beira da pia, na beira do fogão, e finalmente resolvem me colocar na escola, que era o meu grande sonho. Então eu fiquei nessa família dos 6 para 7 anos até os 16 anos. E embora tenha sido o pior do pior, tudo que você possa imaginar de ruim, era a dona dessa casa. Foi algo de muito ruim. Todas as maldades eu passei. Eu aprendi a cozinhar apanhando com as panelas e sendo jogada a comida em cima de mim quando não ficava boa. As roupas, lavar as roupas, cuidar de toda a casa e ainda me tornei babá com 8 anos de idade. Uma criança cuidando de outra criança, com muito temerosa, mas aprendi o amor com essa criança, dei muito carinho para essa criança e recebi amor dessa criança. E embora tudo fosse muito ruim, eles me deram acesso à escola, à educação. E eu consegui compreender que a educação, unido à minha fé, à força que eu tinha interior, eu conseguiria ultrapassar essa situação. E assim fiz. Estudei muito, li todos os livros de direito e de serviço social que havia naquela casa. E embora passasse diariamente os horrores da pedofilia e da violência doméstica, chegando aos 12 anos de idade, ser amarrada para apanhar, porque eu já estava com uma altura maior do que a da mulher que me violentava, do que a dona da casa. Então ela me amarrava e me batia até sangrar. Ela me batia com o saltinho do sapato dela, querendo corroer o meu rosto. Ela dizia que eu ia ser muito feia, eu ia ser horrorosa, ninguém ia gostar de mim. Era uma verdadeira mistura de violência física com violência psicológica, né? Então, dos 13 aos 16 anos, eu juntei dinheiro, possuidora, então, né, de conhecimento, porque eu li nos livros, sabia que a justiça me ouviria aos 16 anos, não existia o ECA ainda nessa época, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aos 16 anos, eu procurei a vara da infância, procurei o juiz, procurei um advogado, contratei um advogado e consegui a minha liberdade judicialmente. Consegui a minha liberdade. Fiquei sob a posse de guarda do juiz de menores até que eu completasse 18 anos. Embora, ainda aos 16, quando eu me liberto, eu prestei meu primeiro concurso público, passei e fui, então, autorizada, né, a me tornar maior de idade com 16 anos. Então, tudo que eu planejei junto a Deus, deu certo. E aí você agora entrou, né, na nossa próxima questão. Deus, como você teve esse encontro com Deus em meio a tanto esse cenário de abuso, de violência, de tanta dor? Como você teve contato com Deus? Pois é, Eveline, olha como é importante cada palavra que sai de nossa boca. Quantas vezes colocamos palavras ruins nas pessoas, enquanto podemos colocar palavras boas? Uma palavra pode modificar a vida de uma pessoa. E eu, aos 8 anos na escola, enquanto as crianças iam embora, eu chorava, porque para mim acabar a hora da escola era o meu momento de sofrimento, porque eu voltaria para casa. E uma professora vai até a mim, minha querida, por que você chora tanto? Olha, existe alguém que te ama, viu? Existe um papai do céu. Existe um papai do céu e um dia você vai ser muito feliz, você não vai chorar mais. Você vai crescer, vai ser uma moça bonita, você vai ser muito feliz, não chora mais não. Papai do céu te ama. E no meio de um mundo que eu acreditava que ninguém me amasse, eu nunca tinha ouvido a palavra amor, nunca. Mas ela me disse com tanta docilidade
que eu pude sentir, não apenas ouvir. Então, eu sabendo que eu era amada por Papai do Céu, porque aquela professora, eu adorava aquela professora, e eu passei, então, a me confidenciar com o Papai do Céu. Tudo que eu planejava, cada passo que eu ia dar, eu perguntava a Papai do Céu. E eu passei a ouvir esse Papai do Céu. Então, as minhas experiências com Deus, de ouvir Deus, elas são inesgotáveis. Até hoje, tudo que eu faço é para preservar a confiança que Ele deu a mim. Eu tenho muito receio de magoá-lo. Então, eu procuro levar a minha vida e conduzir a minha vida para o bem. E eu sei que isso só me trouxe, Eveline, alegrias. Você acha que o fato desse encontro com Deus, né, com o Papai do Céu no primeiro momento, depois esse encontro, né, mais próximo com Deus, fez diferença para que você transformasse, né, tanta dor, né, em força para caminhar e para crescer e para lidar com essa história? Cada etapa da minha vida, cada vitória da minha vida não é minha. Eu sou apenas um instrumento dele, um instrumento que ele permitiu que passasse pela dor para que eu amadurecesse, para que eu soubesse que o Papai do Céu, maduramente, é o nosso grande Pai, que nós temos um grande celeiro de obras nessa vida e que nós não podemos deixar nosso instrumento de trabalho dia nenhum. Nós temos que estar a cada dia vigiando nossas ações, levando para dentro da nossa casa e fora de nossa casa somente o amor divino. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho desenvolvido pela ONG. Ajuda as pessoas nesse sentido de compartilhar um pouco a sua história e mostrar para elas que tem uma luz no fim do túnel? Na idade adulta, eu desenvolvi a ONG Life, onde lá nós atendemos as pessoas que estão precisando de amor. Porque seja qual for o sofrimento que a pessoa viva, seja um morador de rua, seja uma pessoa que escolheu a marginalidade, seja uma prostituta, tudo que está faltando na vida dela é amor. Quando você não tem amor, você está doando o teu coração para um sentimento ruim. Ou você preenche ele de amor e como ele está farto de amor, nada de ruim vai entrar, ou você doa o teu coração para a maldade. Olha, Maura, queria agradecer a sua presença aqui, tá? Deixar as portas abertas para que você volte aqui mais vezes, compartilhando um pouco mais da sua história, tá bom? Muito Deus te abençoe. Muito obrigada. E você continue com a gente, depois desse testemunho maravilhoso, impactante, o programa não acabou, continue aí que ainda tem muito mais do Vida e Missão para você.